Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas vocês estão conseguindo ver isso. Eu sou a Mia, sou uma das estagiárias do Vitor, que é o professor que leciona para vocês Psicologia e Processos Básicos 1. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência de um primeiro semestre em Psicologia na UERJ. E eu queria também já começar pedindo desculpa de antemão pelo áudio e pela imagem. A gente está fazendo aqui de uma maneira adaptada, já que a gente teve alguns probleminhas lá na UERJ e não conseguimos fazer aula presencialmente. E aí trouxemos aqui os vídeos para que todos tenham acesso o mais rápido possível e consigam produzir os relatórios finais de avaliação da disciplina. A gente vai estar conversando hoje sobre o fenômeno da busca, sobre os processos e algumas teorias que estão envolvidas nisso, sobre o teste que foi aplicado, os testes, e os resultados da turma 2023.1. Então, é isso. Vamos lá, vamos começar. Bom, o processo de busca tem um ótimo nome que já é bastante ilustrativo do que acontece. É o ato de procurar, buscar objetos específicos em uma cena visual complexa. Esse é um processo cognitivo atencional fundamental, o que vai dizer que ele engloba ali processos conscientes da atenção. A gente vai entender um pouco melhor sobre como isso funciona mais para frente, quando a gente falar sobre a teoria da integração das características da Anne Treisman. Eu dei para vocês alguns exemplos, na verdade, um exemplo que se repetiu bastante durante a aplicação dos testes foi o do molho de tomate. Então, digamos que vocês estão procurando um molho de tomate de uma marca específica no supermercado. E aí, para a gente poder realizar essa tarefa, a gente costuma identificar as características desse objeto. Então, a gente sabe que ele é cilíndrico, metálico, que ele cabe na palma da mão, que ele é vermelho e que ele tem uma embalagem com um elefante verde vibrante estampado na frente. E aí, para conseguir fazer isso, a gente tende a encontrar uma característica que o destaque de todos os outros, que o diferencie de todos os outros produtos, de todos os enlatados que vão estar lá naquele enorme corredor do supermercado. Isso é uma estratégia de busca para a gente conseguir reduzir o tempo de processamento, utilizar menos energia e conseguir que essa tarefa seja efetuada de maneira, correta, que a gente obtenha sucesso nessa busca. Durante a busca visual, nós utilizamos a atenção seletiva. Por quê? Porque nós estamos ali escolhendo canais e áreas para estar focando a nossa atenção, o que faz com que outras áreas da nossa atenção estejam desfocadas, como se fosse um blur. A gente tem ali menos capacidade cognitiva em outras áreas porque a gente está focando ela em um determinado ponto da nossa cena visual. Antes da gente falar sobre a teoria da Anne Treisman, que é a da teoria da integração de características, eu queria passar com vocês rapidinho como foi a aplicação do teste. Então, a gente tem aqui o PsyChat Lab 101. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar lá para experimentar o teste de novo e refrescar a memória. A gente fez o Visual Search ou Visual Search Shapes em alguns casos ali, porque foi feito um sorteio inicialmente. E o objetivo do joguinho, da tarefa, era que você conseguisse determinar se um alvo pré-descrito ele estava presente na tela ou não, clicando na esquerda para sim e direita para não. Então, a gente tinha ali uma tela, aí você tem que fazer a percepção do objeto, reconhecê-lo, e a reação, que é clicando na tela. Esse teste, ele gerou a seguinte tabelinha, que a gente vai discutir um pouco melhor agora. Search Type é o tipo de configuração. Esse teste aqui, o Visual Search, ele é um teste que conversa, na verdade, foi feito ali para comprovação da teoria da Anne Treisman, que a gente vai conversar em breve. E a gente tem dois tipos de busca: traço e conjunção. Traço é quando o seu objeto ele tinha uma única característica que fazia com que ele saltasse diante dos seus olhos
e fosse de uma identificação mais rápida, de um processamento mais rápido. Conjunção é quando você precisava juntar duas informações para encontrar um único alvo. Então, exemplo de característica, quando a gente falava assim, procure qualquer coisa azul. Você não precisava se preocupar se era uma forma, qual letra era. Não, era azul. Viu azul, clicou, já respondeu. Tanto que a gente pode observar aqui que o tempo de reação é muito menor do que quando a gente fala de conjunções. Nas conjunções, a gente precisava combinar dois traços, duas características para encontrar um único alvo. Então, encontre uma letra T na cor verde. Você precisava encontrar todas as letras T's, todas as letras verdes e unir para achar o alvo específico que fosse a letra T na cor verde. Tudo bem? Set size é a quantidade de alvos que estavam presentes na sua tela. Condição do alvo é se ele estava presente ou ausente. Acurácia é a relação proporcional entre número de tentativas e acertos. Abaixo de 1 é porque houve ali algum erro. Tempo de reação aqui em milissegundos e o número de tentativas que era fixo por rodada. Depois a gente fala sobre o teste auditivo. Vamos lá para a teoria da Anne Treisman. Essa teoria ela pode ser chamada tanto de teoria da integração das características como teoria da integração de traços ou do processamento pré-atencional. E o que ela afirma? Ela afirma que os nossos órgãos sensoriais, eles vão estar ali captando os estímulos externos, né, os estímulos físicos e químicos do ambiente e vão traduzir para as nossas vias neurais. Nas nossas vias neurais, o Vitor já falou também com vocês sobre os processamentos em canais, né? Que passam lá por um gargalo, da atenção, pipipopó. Tá um pouco relacionado também. Segundo a teoria da integração das características, cada traço, cada característica visual vai ser processada de forma paralela em um canal diferente. Por isso ali aquelas setinhas paralelas. A gente vai ter a cor sendo processada em um canal, a forma em outro, contraste em outro, posição em outro, direcionamento, volume, enfim, cada dimensão, ela chama de dimensão, cada dimensão visual vai estar sendo processada em um canal. E esses canais eles vão estar seguindo ali paralelamente, ou seja, tudo ao mesmo tempo, de forma separada, mas tudo ao mesmo tempo, até chegar em um segundo momento, que é o momento já atencional, onde a gente envolve a atenção. Eu coloquei ali a imagem de uma colinha, porque ela vai dizer que a atenção é a cola que une todas essas informações e aglutina elas para formar a percepção do todo. Então, quando você vê ali um molho de tomate, você vai estar percebendo vermelho, cilíndrico, metálico, nananana, e aí a sua atenção vai produzir esse todo e identificar junto com a sua memória, com as suas experiências anteriores, com a sua linguagem, molho de tomate da marca Elefante. Então, vamos aqui ler os tópicos. A percepção visual é um processo que ocorre em várias etapas. Então, a gente tem aí uma etapa pré-atencional e uma etapa atencional, tá? Que envolve um processamento consciente. A primeira etapa é um processamento pré-atencional paralelo de características básicas, cor, forma, contraste, posição e etc, etc. A atenção é a cola que integra todas as informações para a percepção do todo. Isso quer dizer, então, Miriam, que se não houver atenção, essas informações não vão ser aglutinadas? Sim, ela fala sobre isso, a gente vai discutir um pouco mais à frente. O tempo de processamento de cada canal reflete no tempo de reação. Então, se você tem um processamento mais lento, você vai ter um tempo de reação mais lento. Se você tem um processamento mais rápido, você vai ter um tempo de reação mais rápido, né? Isso aí é natural de cada indivíduo, varia aí de acordo com o sujeito, mas também varia de acordo com as características desse alvo e o meio que ele está inserido. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Quando as características de um objeto são distintas e facilmente detectáveis, a busca é rápida e eficiente. Então, se a gente está falando
de um X vermelho no meio de várias outras letras, por exemplo, O, de Os verdes, a gente vai identificar muito mais rápido do que se a gente estivesse tentando identificar um T verde no meio de X verdes. Entende? Um X vermelho ali, que são duas retas se cruzando de uma cor complementar ao verde, é muito mais fácil de identificar se a gente tivesse da mesma cor e fosse um T, que também são duas retas se cruzando, contra X, que são duas retas se cruzando. Entende? Então, quanto mais distintos forem os traços desse objeto, mais facilmente, mais rapidamente eles serão identificados. Traços isolados são processados e percebidos mais rapidamente, de forma pré-atentiva e praticamente automática, entre aspas, que é o que acontece com o efeito pop-out da cor. Então, se a gente tem ali, por exemplo, vou dar o exemplo do teste que a gente fez, que procurar uma coisa, uma letra azul, a gente não precisa se preocupar se é um S, se é um T, se é um X, se é um V, se é um W. Não, é azul. A gente bate o olho, azul, pronto, já responde. Isso faz com que ele salte aos nossos olhos. A cor é uma dimensão, é um traço de característica que faz com que o alvo se destaque, salte aos nossos olhos diante daquela cena ou do todo, né? Quanto maior o número de alvos, maior o tempo de reação. Então, se você está procurando uma letra no meio de outras 5 letras, mais rápido. Você só precisa passar por 6 alvos até ter certeza. Agora, se você está procurando uma letra no meio de outras 43, exemplo aleatório, vai ser um pouco mais complicado, porque você provavelmente vai querer verificar bloco por bloco até de fato ter certeza e poder dar a sua reação, a sua resposta, tá? Então seria aquele famoso procurar uma agulha no palheiro. A agulha é muito parecida da palha, que são ali finas, pequenas, e uma agulha é um único alvo no meio de um palheiro, que são milhares e milhares de fiapos ali. Então, tá muito relacionado com a teoria da Anne Treisman, outro exemplo ali aleatório, só pra gente conseguir ir ilustrando e absorvendo melhor as afirmações que ela faz. Traços múltiplos aumentam o tempo de reação e precisam dar atenção para a integração do todo. É o que a gente viu lá no teste como conjunção. Quando a gente tem mais de um traço, a gente chama de conjunção. Então, quando vocês tinham que procurar uma letra T na cor verde, ela não só era uma letra T, como também estava na cor verde. Precisava encontrar tudo que era verde, tudo que era letra T, para poder unir essas duas informações e encontrar um T verde. Isso leva mais tempo de processamento e, por isso, o tempo de reação também vai ser maior, porque a gente precisa da nossa atenção para fazer a integração do todo. Não precisa da atenção lá no efeito pop-out? Não, ele é um processo pré-atentivo. Já para a gente poder integrar e encontrar um alvo ali que está na configuração de conjunção, você já precisa da sua atenção. Trouxe aqui um outro exemplo para a gente tentar entender um pouco melhor como é que isso se dá. Então, a gente tem ali os nossos órgãos sensoriais, os olhos percebendo o ambiente. A gente vai perceber o objeto e processar paralelamente as informações como cor, forma, posição. Óbvio que existem muitas outras dimensões visuais, mas eu estou trazendo essas 3 aqui só para ilustrar. Então, aqui a gente vai ali, ok, essa é a cor da bola, essa é a posição da bola. Da estrela, a gente tem amarelo e ela tá na posição vertical. Pipipipopopó. Fez ali a combinação das características, você vai levar isso para o seu foco, que é onde vai estar aglutinando essas informações para compreender o todo e entender que a bola, que era verde, que estava ali numa posição um tanto diagonal, é uma bolinha de Natal,
porque a gente também vai estar relacionando isso com linguagem, memória, né, experiências passadas. Isso só depois, né, no período consciente. Aquele quadrado vermelho era um presente, aquela estrela amarela era ali a decoração do topo da árvore, enfim. Bom, como a gente tinha falado ali anteriormente, a atenção vai ser essa cola que integra todas as informações para a percepção do todo. Mas se a gente não estiver com uma atenção bem focalizada, a gente pode acabar fazendo combinações incorretas, levando a percepções errôneas daquele objeto ou daquele todo também. As falhas se dão no processo consciente de integração de características, pois depende da atenção focada para colar os traços e compor o todo. Então, digamos assim, um exemplo. Você tá na rua e você tá assim, correndo, é o seu horário para chegar na faculdade, você vai perder uma avaliação importante, uma aula importante. Então você não tá prestando tanto atenção assim no meio à sua volta. Você tá prestando atenção mais ali no seu objetivo de chegar na faculdade o mais rápido possível. E aí você avista ao longe um caminhão de flores e um caminhão vermelho. Chegando na faculdade, ali na hora de jogar papo fora com seus amigos, na horinha do lanche, né, no intervalo entre as disciplinas, você fala, pô, hoje eu vi um caminhão vermelho de flores. Na verdade, você viu um caminhão vermelho e um caminhão de flores. Mas foram duas informações que não foram processadas de maneira correta, não foram aglutinadas de maneira correta e ficaram ali, soltas na sua memória. Na hora de juntar, você juntou de maneira errada. Então, quando a gente olha rápido para alguma coisa, quando a gente não presta atenção em alguma coisa, a gente vai estar captando o ambiente, a gente vai estar percebendo o ambiente? Sim, continuamos a perceber o ambiente. Nossos órgãos sensoriais continuam a processar os estímulos que são recebidos, mas eles vão ficar ali soltos e não vão ser aglutinados, na grande maioria das vezes, de maneira correta, tá? Então, um exemplo que ela dá também é desse quadrinho aqui, que está no canto superior direito. Olhando de maneira rápida, a gente imagina que é ali um padrão único de bolas vermelhas e losangos verdes. Mas se a gente for olhar do lado esquerdo até o meio é isso, do lado direito até o meio é o inverso. As figuras invertem as suas cores. Quando a gente olha de forma rápida, sem atenção, a gente preenche tudo de uma única forma ali para poder economizar tempo. Mas focando a atenção, a gente consegue perceber de fato todas as características corretamente. Ficou claro? Gente, tudo aqui que eu falar, que não ficar claro, que vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem, tipo, esse exemplo aqui faz sentido, vocês podem mandar mensagem pra gente lá no grupo do WhatsApp, pode mandar mensagem no meu privado também, a gente está à disposição para ajudar vocês no que a gente puder, tá bom? Vamos conversar aqui sobre os resultados dos testes. Vocês viram lá a tabelinha que é gerada. E aí, o que a gente pode perceber? Que o resultado dos testes de vocês foram a comprovação da literatura, foram a comprovação da teoria da Anne Treisman, que diz, mostrando aqui no gráfico, que quando a gente tem característica, que é, no caso, o traço isolado, o nosso tempo de reação ele vai ser muito menor do que o tempo de reação para conseguir encontrar ali a conjunção, ou seja, um alvo que tem duas ou mais características que precisam ser aglutinadas. Outra coisa que influencia também é o set size, que é a quantidade de alvos presentes na tela. Quanto mais alvos existiam, mais demorado ficava ali o tempo de reação.
É isso, bem simples, né? Depois de a gente ter conversado tudo isso, fica bem tranquilo entender esse gráfico. Se vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez, é só mandar mensagem pra gente que a gente conversa com vocês. Vamos falar agora sobre a percepção auditiva. A percepção auditiva a gente vai falar de uma maneira assim bem superficial, porque o nosso foco mesmo aqui agora é a teoria da integração de traços ou características da Anne Treisman. Nós trouxemos o auditivo para que vocês pudessem estar relacionando, esse aqui, ó, Audible Task, para que vocês pudessem estar relacionando com o processo de busca. Então, vocês estavam ali com uma atenção sustentada, então vocês estavam em situação de alerta, procurando um alvo específico que foi escutado previamente. Então, vocês tinham que dizer se os sons que escutavam em seguida eram, na verdade, o alvo inicial ou não. Sim na esquerda, não na direita. Então, tinha lá o mesmo esquema de atenção sustentada, prestar atenção em uma característica específica daquele alvo e processar e responder. Mesma coisa. Essa tabelinha, ela vai ser bem mais simples do que a visual. Temos aí o bloco, se foi o primeiro ou o segundo momento. Por que a gente separa o bloco? Porque a sua relação de cansaço também influencia. Quanto mais cansado você fica, maior vai ser o tempo de reação. Ou outra coisa que também pode influenciar é a aprendizagem. Você, em um primeiro momento, não sabe muito bem como é que funciona, e aí depois vai pegando a manha do negócio. Por isso, tem também aquele período de adaptação que todos vocês passaram. Steam Type, a gente tem aí alvo presente ou distrator. Distrator é qualquer coisa que não fosse o seu alvo. Acurácia é a proporção entre o número de tentativa e acerto ou erro. E tempo de reação em milissegundos. A gente pode observar que o tempo de reação geralmente é maior no segundo bloco. E número de tentativas que é fixo por bloco. O que a gente vai observar aqui nos resultados da turma? Quando a gente compara o tipo de estímulo com a acurácia, a gente vai ver que os números, eles renderam pra gente uma acurácia, ou seja, uma porcentagem de acerto muito maior do que os tons. E quando a gente compara o tipo de estímulo com o tempo de reação, a gente vai ver que os tons, eles demoraram mais para serem reconhecidos do que os números. Aí vocês podem ver que a diferença entre a acurácia de números e tons é bem mais distoante do que a diferença quando a gente fala de tempo de reação, tá? Então, para identificar números é mais fácil, porque teve um tempo, uma acurácia maior e mais rápido, porque o tempo de reação foi menor. E para identificar tons, a gente percebeu que foi um pouco mais complexo, porque a acurácia foi menor e mais demorado. Temos aí algumas teorias que falam sobre o porquê que isso acontece. Além daquelas questões lá que eu citei para vocês quando a gente estava dando uma olhada na tabela, existe também uma teoria que se chama Teoria da Análise Auditiva em Cascata, que é atribuída ao Albert S. Bregman. E de acordo com essa teoria, o processamento auditivo ocorre em uma série de etapas sequenciais, cada uma responsável por extrair diferentes tipos de informações sonoras para no final serem integradas de forma consciente. Bem parecido com o que a Anne Treisman está propondo para a gente. Entretanto, vão existir algumas coisas que influenciam nesse processamento. Então, não é exatamente igual ao que a Anne Treisman trouxe pra gente, tá? Algumas dessas coisas que podem influenciar no tempo de reação, né? No tempo de processamento aí dessas informações auditivas são a teoria de detecção de sinais, porque a gente pode estar assumindo uma postura mais conservadora ou mais liberal ali no momento do teste. Então, ali na dúvida, putz, não sei se esse tom é o tom correto. Eu vou assumir o que... Mas ele é parecido. Eu vou assumir o quê? Eu vou assumir que ele é
ou que ele não é. Então, a sua postura influencia ali na sua acurácia, no seu tempo de reação. Além disso, a atenção seletiva, porque a gente escolhe uma área específica para estar focando, uma característica específica para estar focando e identificando esse alvo também. Então, se você tiver ali com uma atenção dividida, isso vai prejudicar também a sua acurácia e tempo de reação. Uma coisa que a gente pode traçar paralelo entre a teoria da percepção auditiva e da percepção visual é que traços semelhantes são mais dificilmente identificados. Então, se a gente estava falando ali de um tom muito agudo no meio de vários tons graves, é fácil você identificar, é mais rápido de você identificar aquela diferença e poder acusar o alvo. Agora, se você está falando de vários tons agudos diferentes entre si, porém todos eles ali naquela frequência mais próxima, vai ser mais complicado, vai exigir um pouco mais de tempo de processamento para que a gente possa acusar o alvo. Outra coisa, sons com intensidade alta tendem a ser mais notados que os suaves. Então, isso a gente pode observar até mesmo nas estratégias de marketing. Quando a gente tem tons mais altos, a gente tende a olhar, porque chama um pouco mais a atenção. Além dessa questão de intensidade, a gente também tem as variações timbrísticas e harmônicas são mais salientes à nossa atenção, como por exemplo a voz humana, o que pode ser uma explicação para o fato de que números foram mais facilmente reconhecidos do que os tons. Nós temos ali uma proximidade, uma facilidade de reconhecer a voz humana. Uma outra questão é o agrupamento. É uma estratégia de processo hierárquico através do qual nosso cérebro reúne as informações do ambiente. Então, quando a gente está falando sobre o número, digamos lá que o alvo foi 5 em inglês. Você não está procurando só pela frequência, né, pelo padrão melódico ao se pronunciar 5. Você está procurando ali também por um alvo que está relacionado à linguagem, à quantidade que essa palavra representa, a lembranças que você pode associar a esse alvo, expectativas de como ele vai soar para você, em que momento ele vai soar para você, e o desejo consciente de imprimir a atenção nesse alvo específico. Então, tudo isso também pode estar relacionado. É mais difícil a gente fazer um agrupamento relacionado à linguagem, lembranças, com um tom, do que com um número pronunciado por uma pessoa, que já é uma variação timbrística mais, favorável. Então é isso. Essas são as principais ideias, essas são as principais discussões. Como eu estava falando para vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, não tem problema. Não se sintam retraídos, mandem no grupo, porque aí no grupo todo mundo vê ali qual é a dúvida, às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro também. Se precisarem de alguma referência teórica, alguma coisa do tipo, a gente também pode estar mandando, tá? Não tem problema. Então, é isso. Espero que tenha ajudado, espero que todos vocês possam produzir um bom relatório, que tenham gostado da experiência. Fizemos de coração. Até, galera!